Após um breve intervalo, retornamos à sessão, a 31ª sessão ordinária virtual de julgamento de 11 de novembro de 2020. O processo seguinte seria o processo de recurso 1.2426/2018, aí 2018-03567. Glasmax, como recorrente, recorrido Seju. Relator, doutora Elineide Silva e Souza. No entanto, a conselheira relatora pediu para o presidente sobrestar para julgamento por motivo de força maior. Então, eu acatei o pedido, então este processo está sobrestado. Voltará em outra data, em outra pauta de julgamento. Passando-se a ordem do dia, aqui o processo de recurso 1.2241/2018, aí 2018-03566, recorrente Glasmax, recorrido, sério julgamento de instância, relator, doutor Alexandre Goiânia. Com quem está a palavra? Senhor presidente, meus nobres amigos e amigas conselheiros, doutor Rafael, seja bem-vindo mais uma vez aqui a essa Câmara. Prazer tê-lo aqui. Amiga Silvana, bom dia a todos novamente. Processo em questão, processo 1/2241/2018, recorrente Glasmax, Indústria Comercial e Serviços de Vidros Limitada, recorrida célula de julgamento de primeira instância. O auto de infração conta a seguinte infração: lançar crédito indevido de energia elétrica. O contribuinte, no decorrer do exercício fiscalizado, se creditou de valores referentes ao ICMS de energia elétrica em sua totalidade, sem, no entanto, dispor de equipamentos que fizessem a medição própria e específica para a área industrial, conforme informações complementares em anexo. Foi apontada infringência aos artigos 60, parágrafo 11º do Decreto 24.569 de 97, com a imposição da penalidade preceituada no artigo 123.2e, cumulado com o parágrafo 5º do inciso 1º da Lei 12.670, alterado pela Lei 16.258 de 2017. Multa, cobrança de ICMS no valor de R$ 30.833,17, com a multa aplicada de 100% na forma do dispositivo legal. A empresa foi intimada por termo de início de fiscalização com ciência pessoal em 5 de outubro de 2017 para auditoria fiscal restrita, no sentido de recolher o crédito tributário com seus acréscimos na forma que foi apontado na ação fiscal, sendo advertido de que, não feito, incorreria nas penalidades previstas na legislação. Foram juntados ao processo todos os atos relacionados à ação fiscal e, após intimado do auto de infração, a empresa ela apresenta impugnação, sustentando em poucas linhas que o auto de infração ele é improcedente, pois alega que a administração do estabelecimento fica em prédio diverso do setor de produção, consequentemente, com conta de energia em separado, inferente que o crédito era aproveitado de respeito exclusivamente ao setor de produção. Ele não traz, só para alertar, ele não traz nenhuma prova nesse sentido, tá? Da mesma forma, o contribuinte A2 também, que era prescindível a utilização de equipamento que fizesse a medição própria e específica da energia para a área industrial, na forma do que foi apontado anteriormente. E pugna pela juntada posterior de documentos contábeis que comprovassem tal argumentação no processo administrativo. Ao final, também levanta a falta de proporcionalidade da multa aplicada, na forma que nós já estamos também aqui acostumados a verificar no nosso contencioso. O processo foi encaminhado para julgamento em primeira instância, que, em linhas gerais, indicou que os argumentos apresentados pela defesa não foram lastreados por provas que comprovassem o alegado para a ocorrência da nulidade do auto de infração. Ainda aponta que os argumentos de sedes diversas para a administração e para a produção da mercadoria, bem como o pedido de redução da multa para 2%, não afastam a imposição infracional, tendo em vista que nas informações complementares do auto de infração estão descritos os documentos utilizados pela agente fiscal para embasar a sua ação fiscal e o lançamento tributário.
finalizando o julgamento com a procedência da ação fiscal nos devidos termos do auto de infração. Foi anexado o recurso ordinário, as folhas 54 a 62, renovando os argumentos da impugnação. E aqui, senhor presidente, eu vou só fazer algumas pontuações bem específicas, aonde a empresa ela considera que não seria necessária não se aplicaria ao tal caso a limitação do aproveitamento do crédito só em 80%, caso ele não tenha um medidor diferenciado, né, para a área produtiva e para a área administrativa. Aponta também, ela traz um quadro aqui nas folhas 57, aonde ela aponta também que foram identificados créditos de ICMS não computados anteriormente na apuração do imposto, apresentando períodos com saldo credor. E ele junta aqui uma planilhazinha. Essa planilha, ele aponta aqui o período de janeiro de 2015 a dezembro de 2015, quando, na realidade, essa autuação aqui é para o ano de 2016, tá? Pede com isso aqui também a redução da penalidade com a redução para 10%, tendo em vista que em alguns períodos de apuração os valores dos créditos indevidos de ICMS não foram totalmente utilizados com base nessa planilha que ele anexou acima para o ano de 2015. E faz um recálculo. No mais, o recurso ele trata sobre a questão da razoabilidade da aplicação da multa, pedindo a redução da multa para 10%. Parecer da assessoria processual tributária, ele no sentido de conhecer do recurso ordinário para negar-lhe provimento, confirmando a procedência do feito fiscal. Nesse caso, ele afasta o argumento da parte de que haveria saldos credores nos meses que foram apontados e, por isso, a penalidade ela tinha que ser revista e teria que ser aplicado o percentual de 10%, conforme ao parágrafo 5º do artigo 123, ensejado nesse caso aqui, pelo fato de que a empresa estava sob o regime de recolhimento normal e a área enquadrada no CNAE 23.19.200, portanto, a entrada na energia elétrica seria pela apuração do regime normal. Pronto. No mais, senhor presidente, são esses os argumentos que foram trazidos e os fatos que foram trazidos nessa ação fiscal. Seu breve relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Com a palavra, doutor Rafael Barbosa. Presidente, renovo os cumprimentos a todos os conselheiros, secretária. A acusação é lançar crédito indevido de energia elétrica. De fato, o contribuinte alega uma suposta falta de proporcionalidade, né? A proporcionalidade é essa que eu vou opinar no sentido que seja afastada, em razão do controle de constitucionalidade ser reserva de competência do Poder Judiciário. O outro aspecto trazido é no sentido de que seria desnecessária um medidor específico, não obstante a legislação exija dessa forma, porque, segundo o contribuinte, tudo foi destinado ao parque industrial, né? Toda a energia era utilizada no parque industrial, contudo, o recorrente, presidente, em todo o proceder administrativo, sequer apresentou um laudo pericial, no sentido de evidenciar que, de fato, toda a energia era utilizada, destinada para esse fim. Então, de fato, não merece prosperar a mera argumentação da empresa, porque ela veio desacompanhada de qualquer prova, de qualquer evidência nesse sentido. Então, em razão disso, eu entendo que não há razões para se afastar o entendimento, o enquadramento legal que foi dado na fiscalização. O outro ponto que realmente me gerou um pouco de dúvida, né, seria essa questão do saldo credor, né, porque eu não vi
apesar dele trazer a questão do saldo credor, e aí nessa situação, pelo menos na conta que o contribuinte fez, não haveria aproveitamento algum do crédito, né? Eu vi que o conselheiro parecerista, quando da sua análise, ele apresentou que se referia a outro auto de infração, mas eu realmente não tive esse acesso, né? Então, eu até vi no relato do conselheiro doutor Alexandre, que parece que ele acostou de outro exercício, né? Então, eu acredito que somente essa questão de fato, eu acredito que mereceria uma maior análise por parte desse conselho, porque os outros argumentos, realmente, eles não foram suficientes para desfazer a acusação fiscal. Então, presidente, por hora eu vou me acostar ao parecer, apenas fazendo esse sinal de alerta com relação a, de fato, se haveria saldo credor no período, e se ele seria suficiente para acobertar todo o crédito que foi tido como indevido, né? Seriam só essas considerações, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Gostaria de pedir aos conselheiros que realmente gostam de olhar o sistema, para o Leilson, para o Elineide, para o Henrique, ver se tem saldo credor no exercício fiscalizado. E volto a palavra aqui para o doutor Alexandre Goiana. Presidente, fazendo aqui só pequenas observações sobre o processo. Como foi ponderado anteriormente, esse período que o contribuinte apontou aqui, através do seu recurso ordinário, acerca do saldo credor, ele aponta aqui no mês de dezembro de 2015, porque a planilha que ele traz realmente é sobre 2015. Eu também não fui buscar informações em outros autos de infração, né? Porque a gente não tem acesso. Mas, especificamente, sobre o saldo credor, em dezembro de 2015, ele lança aqui nessa planilha dele, a gente teria que comprovar, porque a gente não tem outros detalhes além da própria planilha anexada no recurso, no corpo do recurso, né? Ele está apontando um saldo credor de R$ 72 mil em dezembro de 2015, né? A gente não enxerga nesse auto de infração, apesar do auto de infração, do relato do auto de infração, das informações complementares aqui estarem muito bem claras, né? A gente não enxerga a utilização desse suposto saldo credor de dezembro de 2015 em janeiro de 2016, né? Que, pelo que eu estou vendo aqui, a gente teria um saldo devedor aqui que foi apurado para janeiro de 2016, né? Então, essa realmente é uma dúvida que a gente, como bem apontado, inclusive, pela Procuradoria, é uma dúvida que a gente ficou. No mais, do ponto de vista de se é possível ou não o aproveitamento em 100% desses créditos de energia elétrica, né? A nossa legislação ela é muito clara. Ela autoriza esse aproveitamento desde que eu tenha medidores separados, né? E quando muito, a gente já tem sustentado nesse sentido, quando se tragam laudos, quando se tragam provas materiais robustas de que o que eu estou aproveitando, no caso de eu não ter os medidores, do que eu estou aproveitando, ele efetivamente ele se integrar lá, ele ser utilizado no processo produtivo, lá na parte fabril da empresa, não é? Que também não foi trazido. O contribuinte até pugna na sua impugnação ainda, por trazer posterior prova acerca disso, mas eu confesso que não localizei nada nos autos acerca dessa prova. Então, a dúvida, ela permanece aqui realmente em relação a esse saldo credor de 72 mil que foi apontado aqui para dezembro de 2015. Se ele foi, se efetivamente ele existe, né? E se ele foi ou não utilizado para a base de 2016, né? O que é que está se discutindo. Eram só essas as considerações iniciais, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Com a palavra, doutora Elineide. Com relação a essa questão da lavratura de crédito indevido e depois a existência de saldo credor no período, eu particularmente, eu desconsidero, porque esse crédito que ele tenha lá,
mesmo, ele pode não ter sido consumido naquele período, mas pode vir a ser consumido em períodos posteriores. E aí, como a resolução, como esse processo é bem depois, não teria como a gente fazer esse controle. Então, o correto, eu entendo que é deixar o crédito como indevido, né, se assim a Câmara o entender, e o crédito que ele, porventura, possa ter na conta gráfica dele, ele apura dentro da normalidade dele, das operações dele. Não caberia a fazer uma compensação e mandar depois ele estornar, aí seria, era fazer uma compensação, estornar um acompanhamento pelo núcleo, coisa que não existe. Porque o fato do crédito indevido existe sim. O fiscal, não, talvez aí no caso, não fez foi um refazimento da conta gráfica para pegar os créditos que existiam, mas o que existir, porventura, se existir, ele aproveita, e aí ele vem aproveitando na atividade normal dele. Esse auto aqui, olha, foi lavrado em 2018, referente a operações de 2016, é isso? Então, de lá para cá, ele pode já ter aproveitado esse crédito. Ele poderia ter à época, mas hoje já ter aproveitado. E esse controle, para a gente fazer aqui na Câmara, ou mandar o núcleo fazer, é bem difícil. Então, eu entendo que se o entendimento for de que realmente o crédito é indevido, e o que existir, porventura, na conta gráfica, ele apura na atividade dele normal. Ele compensa, né, na atividade normal dele. É esse meu pensamento. Obrigado, doutor Neide. Mas gostaria de se manifestar? Doutor Henrique, depois doutor Leilson. Doutor Henrique foi mais rápido aqui, pediu a palavra. Senhor presidente, renovar aqui nossos cumprimentos aos conselheiros, doutor procurador, Silvana. Doutor Alexandre, a gente consultando aqui, na hora que consultamos o sistema, por exemplo, no mês de dezembro de 2015, aparece saldo devedor. Então, você não tem crédito que repasse para o ano seguinte, tá certo? 30 e poucos mil, saldo devedor. Durante o exercício de 2016, você tem saldo devedor por diversos meses. O último mês é setembro, que tem saldo devedor. Aí, outubro, novembro e dezembro, ele aparece um pequeno saldo credor, mas já no mês seguinte, como a doutora Eneide bem falou, que é janeiro de 2017, isso tudo é absorvido e gera um saldo devedor até no valor significativo, de 26 mil. Então, ou seja, todo esse crédito foi efetivamente absorvido, né? Como a doutora Eneide bem falou, né? Só para pontuar aí para o senhor o que consta aqui nos nossos sistemas da Cefaz, para a gente poder, assim, fazer o melhor juízo de valor em relação a essa matéria. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Leilson, suas considerações? Presidente, era aquilo que o doutor Henrique falou nesse instante. Realmente, ele tem, ao longo do exercício de 2016, ele consumiu esses créditos, né? O saldo devedor aí 7, 8 meses, e após setembro, esse crédito é consumido lá em janeiro de 2017. Então, acho que não tem mais dúvida com relação à ineficácia desse argumento. Obrigado, doutor Leilson. Vocês consideram, só para aqui ajudar no debate, espero que ajude, né? Assim, ele glosou todo o crédito, porque não tinha como separar o que era atividade administrativa e industrial. Mas ele não teria direito, na parte industrial, direito ao crédito? Senhor presidente, eu acho que não, ele não glosou 100% não, ele glosou 20%. 20%, presidente. Ele glosa só uma parte, porque quando você não tem medidor, a legislação arbitra que 20% disso seria para atividade administrativa, né, da empresa. As próprias indústrias, né, que são indústrias, se ela não tiver medidores separados, o entendimento que é colocado pela legislação seria esse. Esclareceu bastante, doutor Alexandre e doutor Henrique. São dois caminhos. Tendo medidor, é o que está especificado lá no medidor da indústria. Não tendo medidor, a regra dos 80%. Ok. Inclusive, aqui nas informações complementares, ele aponta de forma bem clara aqui que o crédito tributário será composto do valor principal correspondente a 20% do crédito escriturado, multa em valor igual, né? Então, ele está apontando só os 20%. Obrigado, doutor Alexandre. O processo está em debate.
creio que todos estão bastante cientes da matéria. Vou colocar em votação. Doutor Alexandre, existe alguma preliminar? O presidente, ele só aponta aqui, deixa eu abrir aqui o... Acho que é multa confiscatória, não? Multa confiscatória, só multa confiscatória. Com relação a essa temática, como vota, doutor Alexandre? Senhor presidente, eu voto por afastar essa nulidade, tendo em vista que esse não é o ambiente, esse não é o foro para se discutir tal situação. Indago dos demais conselheiros se segue o voto do relator. Então, afastada a preliminar nulidade suscitada pela parte. E no mérito, como vota, doutor Alexandre? Senhor presidente, tendo em vista que a parte não trouxe mais nenhuma comprovação de que ela utilizava esse 100% da energia elétrica adquirida na sua área fabril, não trouxe nenhuma comprovação, seja por laudo, seja por qualquer outro meio, tendo em vista que nós aqui estamos vinculados ao princípio da estrita legalidade, eu voto por conhecer do recurso ordinário para negar-lhe provimento, confirmando a procedência da ação fiscal. Obrigado, doutor Alexandre. Doutora Aneline, como vota? Com o relator, presidente. Doutora Jusileide, como vota? Com o relator, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Elineide? Com o relator. E doutor Leilson? Relator. A segunda Câmara, por votação unânime, resolve confirmar a decisão codatória da primeira instância nos termos do parecer da douta PGE. Esta é a decisão. Senhores, já cumprimos a nossa pauta de hoje. Está aberto para assuntos gerais. Não havendo assuntos gerais, está encerrada a sessão. Quero agradecer a todos, em especial ao doutor Rafael, por estar conosco, sempre muito atencioso com esta Câmara e contribuindo muito para os debates desta sessão. Obrigado, presidente. Então, um bom dia a